Nessa altura do campeonato, é meio provável que você já saiba quem é o presidente Jair Messias Bolsonaro e qual que é a sua relação com as milícias do Rio de Janeiro, o esquema de rachadinha e o Adriano da Nóbrega, policial morto na Bahia em 2020, que era chefe do escritório do crime, milícia ali de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. E aí, chegando próximo da eleição, é muito bom a gente rememorar isso, porque o presidente Bolsonaro tem tentado encampar um discurso amedrontador, imaginando que as pessoas vão ter medo de um velho babão que basicamente não conseguiu superar, que foi um péssimo militar, foi um péssimo político e foi um péssimo corrupto também, porque toda a roubalheira que esse vagabundo junto com seus filhos se envolvia, ele acabava sendo pego. E agora, meus amigos, é uma contagem regressiva até o próximo final de semana para que a gente consiga lutar para vencer a eleição contra o fascismo bolsonarista no primeiro turno e esperar apenas alguns meses para que esse vagabundo vá para a prisão, cumprir pelos crimes que ele tem cometido, inclusive agora, desviando dinheiro da saúde, desviando dinheiro, por exemplo, da Farmácia Popular do Brasil, desviando dinheiro da Construção Civil para basicamente jogar no colo de meia dúzia de político bandido, canalha, que assim como o senhor Jair tem utilizado o dinheiro do povo para enriquecer de forma ilícita. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do canal, o apoiador, é muito simples. Para ser membro basta clicar aqui embaixo no botão seja membro, e para ser apoiador basta ir no link que tá na descrição aqui nesse vídeo, que é o link do nosso Apoia-se, você pode ajudar através dessas colaborações. Se quiser colaborar também com o nosso Pix, o Pix é esse que tá aparecendo aqui, e o Gabriel vai colocar para vocês o nosso QR Code aí na tela também, para que vocês possam manter esse trabalho existindo aqui de forma independente. O nome do Adriano da Nóbrega é um nome ainda muito vivo na cabeça dos bolsonaristas, porque a cada dia que passa se descobre a relação mais próxima entre a família Bolsonaro, as milícias do Rio de Janeiro e o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, um grupo de matadores do Rio de Janeiro, que ficava ali especificamente em Rio das Pedras, onde estava o tal escritório do crime, que era onde o Adriano da Nóbrega normalmente ficava ali comandando todo o esquema de milícia, matadores de aluguel, exploração de jogos de caça-níquel. Agora a gente tem visto com várias investigações relações que aproximam em algum momento o Adriano da Nóbrega, o Rony Lessa, alguns bicheiros do Rio de Janeiro e o clã Bolsonaro. Porque quando a ligação não é feita diretamente entre o Adriano da Nóbrega e o clã Bolsonaro, é feita entre o Adriano da Nóbrega e um bicheiro. Esse bicheiro é próximo do Rony Lessa. O Rony Lessa vivia no condomínio que o Bolsonaro tinha casa, e aos poucos a gente começa a desconstruir esse quebra-cabeça que tá claro. A relação do senhor Jair, o homem da casa de vidro, com o Adriano da Nóbrega e com as milícias do Rio de Janeiro é questão de tempo. No livro Tormenta, da Thaís Oyama, que eu tenho lido com frequência, inclusive já tô chegando até próximo do final, tem um trecho do livro que ela diz que foi o Adriano da Nóbrega que teria ensinado Flávio Bolsonaro a atirar a pedido do Fabrício Queiroz. Além disso, a gente sabe que o Adriano da Nóbrega, por exemplo, tinha a mãe e a irmã envolvidas em esquema de rachadinhas no gabinete da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Lá em 2004, aproximadamente, quando o Adriano da Nóbrega já era considerado um criminoso, o presidente Jair Messias Bolsonaro e o seu filho bandido, Flávio... Se bem que a gente tá falando de criminoso, até parece que o Bolsonaro não é um criminoso, né? Mas enfim, lá em 2004, aproximadamente, quando o Adriano da Nóbrega já era um criminoso conhecido, o presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com seu filho, que à época era deputado estadual, Flávio Bolsonaro, fizeram uma visita ao Adriano da Nóbrega. Lembrando que em 2004 aconteceu um motim de policiais militares que estavam ali presos no Batalhão Especial Prisional, que era o BEP, que tinha recém sido criado lá no Rio de Janeiro. E em 28 de outubro de 2004 aconteceu a visita ali do Jair Messias Bolsonaro ao Adriano da Nóbrega. E por que o Adriano da Nóbrega estava preso em 2004 ali no presídio do BEP, né, que era um presídio para policiais militares? O Adriano da Nóbrega foi morto porque ele executou um morador, um manobrista de uma favela no Rio de Janeiro, chamado Leandro dos Santos Silva. Ocorreu inclusive essa morte aí em novembro de 2003, e o Adriano da Nóbrega, junto com um grupo de policiais, foram presos em flagrante, acusados de executar o Leandro dos Santos Silva, que já havia denunciado o episódio de tortura e extorsão que envolvia o Adriano da Nóbrega. E aí, achando tudo isso pouco, né, tendo testemunha do crime que o Adriano da Nóbrega teria cometido, testemunhas do crime que esse amigo do Flávio Bolsonaro, né, e do clã Bolsonaro teria cometido, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro acharam que era salutar, né, que era saudável homenagear um policial corrupto, condenado, que
tinha matado uma pessoa inocente. Inclusive no livro Jair Messias Bolsonaro e os seus apoiadores, 1650 frases, se eu não me engano, em 2004 ele defende ali ainda esses esquemas aí, né, do grupo de extermínio, milícias, que acontecia inclusive na Bahia. Ele dizia que se na Bahia não quisesse apoiar esses grupos de extermínio, podiam mandar para o Rio de Janeiro, que era bem-vindo. Então não dá para dizer que ele não sabia o que o Adriano da Nóbrega fazia, porque já ali no início dos anos 2000 ele defendia isso. Então tava claro pra ele qual que era o trabalho do Adriano da Nóbrega, tanto online como policial, que era torturar e matar pessoas que o denunciassem, tanto offline, que possivelmente era o recebimento de propina, e engateando ali também no que a gente conhece hoje como esquema de milícias. Eu recomendo pra vocês entenderem esse trecho do que eu tô falando aqui, 2 livros. O primeiro é esse aqui, ó, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, e o segundo é esse aqui da Thaís Oyama, que fala sobre os bastidores da política do governo Bolsonaro, chama-se Tormenta. Procure os dois, eu vou tentar deixar para vocês, inclusive, o link aqui no comentário fixo, porque o das milícias mostra a relação do surgimento das milícias do Rio de Janeiro e como as milícias eram e continuam sendo próximas ao clã Bolsonaro, ao Fabrício Queiroz e a relação que existia entre Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, bicheiros do Rio de Janeiro e a família Bolsonaro. Já o Tormenta mostra bastidores da política do governo Bolsonaro, inclusive ele admitindo que é broxa, que toma um medicamento para combater a disfunção erétil, fala também sobre a questão de os próprios militares e políticos que o apoiaram ali em 2017 e 2018 não acreditavam que ele era capaz, diziam que ele era incompetente, inepto, inapto, mas mesmo assim ele acabou sendo apoiado e acabou vencendo a eleição por conta do ódio que existia no Brasil contra a esquerda em 2018. E aí lá em 2004 ainda, o Adriano da Nóbrega recebeu a segunda visita de pessoas ligadas à família Bolsonaro. Eu lembro a vocês, inclusive, que durante um período, tanto o Flávio quanto o Jair Bolsonaro negaram essas visitas publicamente, tentaram se desvincular ali do Adriano da Nóbrega, só que um colega de cela do Adriano da Nóbrega à época falou publicamente que sim, o Flávio e o Jair Messias Bolsonaro tinham visitado o Adriano na prisão. E aí tá aqui quando aconteceu a segunda visita para entrega da medalha Tiradentes, que é a maior comenda do estado do Rio de Janeiro. A segunda visita ocorreu por ocasião da entrega da medalha Tiradentes, considerada a maior comenda do estado do Rio, pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Adriano da Nóbrega. Jair Bolsonaro marcou presença na homenagem. E aí a gente vem mais para baixo aqui para entender qual que era a relação do Adriano da Nóbrega com o Flávio Bolsonaro. Inclusive existe até denúncia que ali a milícia que atua na Muzenza, por exemplo, no Rio de Janeiro, recebia supostamente dinheiro do esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro para financiar a construção de casas, para que essas casas fossem vendidas, mesmo sendo construídas ali em área irregular. E aí o que é que diz aqui a matéria que está publicada na revista Fórum, que foi escrita pelo Marcelo Heiler? Diz o seguinte aqui sobre a relação da esposa do Adriano da Nóbrega e do Adriano da Nóbrega com o clã Bolsonaro. Júlia Emília de Melo Lotufo, viúva do Adriano da Nóbrega, chegou a trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio entre 2016 e 2017. Ela foi nomeada para o setor de recursos humanos da casa pelo então presidente Jorge Pisciani. Nesse período também trabalhavam na LERJ Raimunda Veras Magalhães e Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega, respectivamente mãe e ex-esposa de Adriano. As duas eram lotadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e são suspeitas de terem participado do esquema de rachadinha. Ou seja, quando Bolsonaro é questionado sobre esse apoio às milícias do Rio de Janeiro, lá no início dos anos 2000, tanto ele quanto o filho bandido Flávio Bolsonaro dizem que na verdade a opinião deles mudou, que isso era lá no início dos anos 2000, mas que depois eles mudaram de opinião. Mas entre 2016 e 2017 já se sabia que o Adriano da Nóbrega, por exemplo, era o chefe do escritório do crime, comandava ali a milícia de Rio das Pedras, e o Flávio Bolsonaro não via problema algum em colocar a esposa e a mãe para serem funcionárias fantasmas. A função da esposa do Adriano da Nóbrega, da ex-esposa e da mãe dele no gabinete do Flávio era ser realmente funcionárias fantasmas, participar do esquema da rachadinha e utilizar supostamente uma pizzaria ligada à família do Adriano da Nóbrega para lavar dinheiro. Inclusive existem ali repasses virtuosos que foram feitos ali para serem supostamente lavados na pizzaria da família do Adriano da Nóbrega. Então eu tô trazendo esse vídeo para vocês aqui cerca de uma semana antes da eleição, para que vocês não esqueçam quem é o Jair Messias Bolsonaro, para que vocês não esqueçam quem é a família do Jair Messias Bolsonaro. Eu particularmente não gosto de chamar esse grupo de pessoas de família,
Por quê? Porque, pra mim, eles são uma ORCRIM, uma organização criminosa. Quando você vai ler ali, por exemplo, a lei que rege ali as condutas que enquadram um indivíduo ou um grupo no que a gente chama de organização criminosa, tudo que a gente está falando aqui se enquadra perfeitamente no clã Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, no Jair Messias Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, no próprio Fabrício Queiroz, que era quem operava o esquema das rachadinhas ali, e não dá para desvincular um bandido do outro. Agora esse desespero todo do Bolsonaro aumentar o tom de voz, tentar ser mais bravo e valente, tentar inclusive censurar informações que estão sendo publicadas nesse momento em alguns portais, como aconteceu no UOL, onde a família de bandidos que nada deve, nada teme, a vida é um livro aberto, tentou tirar do ar uma matéria que prova que os bandidos que compõem a organização criminosa que atende pelo nome de Clã Bolsonaro roubou dinheiro público para enriquecer ilicitamente, e parte do dinheiro roubado foi utilizado na compra de imóveis. E eles são, como eu já disse pra vocês, como diz aqui, aquela imagem do meme do rapaz que foi tatuado na testa, né? Eles são ladrões e vacilões, porque eles roubam, passam recibo, passam nota fiscal, tiram foto com o bandido, bota a mão lá em cima do crime para que fique claro que ele cometeu o crime. Eles não fazem questão alguma de esconder as marcas dos crimes que eles estão cometendo. O desespero do mito é esse aí. Ele sabe que a partir do dia 1º de janeiro ele volta a ser um cidadão civil como qualquer outro, e esses direcionamentos de dinheiro que ele tem feito ali pro orçamento secreto vai vir à tona todo o esquema. Tem agora a denúncia de que o ex-ministro também da educação, que passava ali poderes do Estado para pastores que nem tinham vínculo oficial com o Estado, surge agora, por exemplo, a informação que eles pediam propina em pneu de carro. Imagina aí como é que está uma maravilha o governo Bolsonaro. Então eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo nas redes sociais, que deixassem o like aqui nesse vídeo, comentassem bastante aqui para engajar o vídeo, porque quanto mais comentários o YouTube entende que o vídeo é bom, que as pessoas estão gostando, e aí ele passa a recomendar mais para que as pessoas lembrem a relação do clã Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, o cara que ensinou o Flávio Bolsonaro a atirar, segundo o livro da Thaís Oyama, a pedido do Fabrício Queiroz, e que tinha a mãe e a ex-esposa trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro como funcionárias fantasmas, já quando ele era envolvido com as milícias do Rio de Janeiro. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Todas as informações que eu citei aqui para vocês estarão afixadas no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.